A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos deu o amor de Cristo. Bom dia. Nós estamos a viver a oitava da Páscoa. Toda esta semana enquadra-se na oitava da Páscoa. E hoje celebramos Santo Expedito, o protetor das causas difíceis, das causas impossíveis, padroeiro dos negócios, dos estudantes, todos aqueles que vivem debaixo de pressão, das pressões imediatas da vida. Santo Expedito é o protetor ao longo de toda a história da Igreja, logo desde o início, sendo um oficial romano, um grande profissional, mas que soube aderir ao projeto de Jesus Cristo e não ter medo de ser martirizado. E por isso a cor vermelha do Parlamento significa que é um mártir. Foi um mártir que deu testemunho pela causa, pelas coisas de Jesus Cristo. E vamos lembrar nesta Eucaristia Paulo Valente e Rosa Maria Valente, Alda Pereira e Joaquim Fernando. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que nos renovaste e fortaleceste pela celebração dos mistérios pascais, ajudai o vosso povo com a abundância da graça celeste, para que alcance a liberdade perfeita e goze um dia no céu a alegria que já começou a saborear na terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, disse Pedro aos judeus: saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel que Deus fez Senhor e Messias, esse Jesus que vós crucificastes. Ouvindo isto, sentiram todos o coração trespassado e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: que havemos de fazer, irmãos? Pedro respondeu-lhes: convertei-vos e peço a cada um de vós o batismo em nome de Jesus Cristo, para vos serem perdoados os pecados. Recebereis então o dom do Espírito Santo, porque a promessa desse dom é para vós, para os vossos filhos e para quantos de longe ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus.
com muitas outras palavras, os persuadia e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo, e naquele dia juntaram-se aos discípulos cerca de 3.000 pessoas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai a Deus, terra inteira, cantai a glória do seu nome, celebrai os seus louvores, dizei a Deus, maravilhosas são as vossas obras. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria Madalena estava a chorar junto do sepulcro. Enquanto chorava, debruçou-se para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados um à cabeceira e outro aos pés, onde estivera deitado o corpo de Jesus. Os anjos perguntaram a Maria: mulher, por que choras? Ela respondeu-lhes: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, sem saber que era ele. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, ela respondeu-lhe: Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o puseste, para eu ir buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltou-se e respondeu em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse-lhe: não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai. Vai ter com meus irmãos e diz-lhes que vou subir para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e contou-lhes o que ele lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós agora no tempo da Páscoa, vamos todo o tempo da Páscoa, a primeira leitura é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos narram-nos os acontecimentos que aconteceram depois da Páscoa, depois da ressurreição do Senhor. E hoje Pedro era um dos apóstolos que estava convencido que a fé era só para os judeus. E, portanto, a primeira leitura hoje fala-nos de São Pedro a falar para os judeus. Mas depois, o próprio Espírito Santo e Deus foi mostrando à própria Igreja que ia crescendo, que a Igreja era universal e que era para todos. E começou a fazer prodígios, começaram a aparecer prodígios, pessoas a converter-se fora dos judeus, e o próprio São Pedro teve que converter-se, aderir a esse projeto. E o primeiro concílio que houve foi o Concílio de Jerusalém, em que Paulo, que por estes dias se converteu,
e que tornou-se um grande discípulo de Jesus, que era filho de judeus da diáspora, que tinha nascido fora de Israel, era filho dos imigrantes, como os filhos que nasceram aqui, os vossos filhos, que têm as duas culturas. E São Paulo era um filho de imigrante, tinha a cultura judaica pelos pais, mas tinha nascido no mundo grego e portanto tinha essa cultura, e ele próprio ajudou muito a igreja a abrir-se a esta ação do Espírito Santo para todos os povos, porque São Pedro estava convencido no princípio que era só para os judeus é que tinham que se converter, e ainda hoje eles não se converteram. E depois foram surgindo grandes mulheres de muita fé, como hoje Santo Expedito. Santo Expedito viveu entre o século III e IV, portanto, nos anos 200 a 300, ainda viveu no tempo das perseguições, ainda não foi dentro da liberdade da Igreja. Santo Expedito, não se sabe a data do seu nascimento, isto também não admira. A nossa Amália Rodrigues, que todos nós conhecemos, nunca soube quando o dia do seu nascimento. A Amália Rodrigues nunca soube o dia do seu nascimento, porque nasceu lá na Serra de Estrelas, o pai era pastor, andava por lá, e quando for a registrar a menina, já tinha passado tão tempo, sabia lá da data. Não tinham relógio, não sabiam nada. Nunca soube a Amália Rodrigues. É uma das mais do nosso tempo, porque é por isso que às vezes nós olhamos em muitos disparates que se dizem, e sobretudo certas correntes dizem disparates e não entendem nada do passado, do que foi. A Amália Rodrigues nunca soube a sua data de nascimento. Portanto, isso São Expedito, há um século, lá também não soube, não sabia qual é que era o dia do seu nascimento. Não havia esta preocupação de registros como hoje. Por exemplo, em Portugal foi através de uma revolução chamada liberalismo, a começar, porque os únicos registros que havia eram os da Igreja, e foi por isso que o liberalismo tirou os livros da Igreja todos. Estão na Torre do Tombo em Lisboa, foi tudo tirado das igrejas. Há uma ou outra igreja que o povo resistiu, escondeu-os, e os liberais não os conseguiram levar. Há algumas igrejas em Portugal, mas a grande maioria, isto é em Portugal, estou a falar de Portugal, não estou a falar aqui, não sei. E aqui o Canadá surgiu mais ou menos no tempo da nossa Revolução do Liberalismo, 1800 e qualquer coisa, foi a Revolução Liberal em Portugal. Pronto. Mas isto é só para dizer que os tempos, nós temos que compreender o que está no passado. Por exemplo, lá em Portugal, agora anda lá uma história que é os africanos é que construíram Lisboa. Esta coisa, os africanos que construíram Lisboa. E aquilo é uma ofensa. Porquê? Mas aquilo, eles dizem, aquelas esquerdas radicais dizem aquilo com uma força que... Porquê? Porque não entendem o passado. Nós os mais velhos, lembramos como é que as nossas aldeias foram escoadas com homens e mulheres, famílias que foram para Lisboa. Ali por volta dos anos 70, foi muita gente do interior, e depois, claro, que vieram os africanos da África, depois da Revolução do 25 de Abril, que ajudaram muito a construção de Lisboa. Mas esta gente nova, que não sabe absolutamente nada, olha, foram os africanos, até as calçadas, havia africanos nenhum para fazer aquelas calçadas, mas dizem isto, e nós, e muita gente adere, porque não sabe. E isto é ofensivo, porque eu acompanhei o escoamento de gente que foi para Lisboa, para o Porto, para as grandes cidades em Lisboa, as grandes cidades de Portugal, e depois, claro, que vieram os nossos irmãos africanos e a primeira geração ajudou e trabalhou incansavelmente. Não é o caso de agora, os que lá estão. Não é o caso desta gente. Mas dizer que Lisboa, aqueles prédios foram todos... Não, meu amigo, é aflitivo. É aflitivo. E são coisas que vão passando. E nós
São coisas que vão passando devagarinho, devagarinho, devagarinho. Tem uma pontinha de verdade. Os africanos trabalharam muito, mas não foram eles que construíram, porque antes deles houve aquela debandada das nossas aldeias, tudo para ali, para a zona de Lisboa, tudo para a zona do Porto, para a zona das grandes cidades, e nós sabemos os mais velhos. E temos que falar disto, porque não é com tontarias históricas, e sobretudo que é ainda coisas do nosso tempo. Isto não é de há muito tempo, é do nosso tempo. Mas são coisas que vão, entende? Os jovens estão todos convencidos. Portugal está tudo convencido daquilo. É um disparate de todo o tamanho. Não se pode negar que os africanos que vieram depois do Visir Vila que ajudaram muito. É verdade. Mas não se pode dizer. Agora, ninguém construiu. E aquela esquerda, que se parte de todos só tontarias, não parte de. E cada vez é mais aflitivo. Cada vez é mais aflitivo. Sobretudo pelas inverdades. E que se espalham aqui pelo mundo todo. E os Estados Unidos foi construído só por africanos. E ajudaram, é verdade. Mas excluem. E criam divisões, estas pequenas coisas criam divisões, não criam unidades nenhumas, não recuperam nada. Criam só divisões, porque partem de mentiras. Nós, durante um tempo, deixa-os andar, não contestamos. Foi o que fizemos até agora. Deixa-os dizer. São Expedito não sabia a data do seu nascimento. O nascimento para o mundo. E, portanto, Santo Expedito pertencia a uma legião, sei lá, como nos nossos militares há vários militares, não é tudo militar. Há as forças especiais, aos paraquedistas, à Força Aérea, à Marinha, há vários sectores do serviço militar, cada um. E Santo Expedito pertencia a uma expedição especial do Império Romano chamada Fulminata. E Fulminata eram militares de elite, dos mais elevados do Império Romano, que defendia as fronteiras orientais do Império Romano. Portanto, era a Fulminata, que era uma organização de romana que tinha como missão defender as fronteiras da parte oriental, porque era de onde vinham as grandes invasões e por exemplo, mais tarde os turcos não eram dali, vieram lá do Oriente e durante um tempo os romanos contiveram as fronteiras, portanto, Expedito comandou essa legião do ano 296 a 303. 296, portanto, no século III até o século 303, é do século IV. Mas isto ainda estava-se tudo debaixo do império, dos imperadores que não tinham dado a liberdade à Igreja, porque a liberdade à Igreja foi só dada em 313. Portanto, Santo Expedito é anterior à liberdade. Alguns anos antes, a mesma 12ª Legião, a Fulminata, tinha sido comandada por um imperador romano, Marco Aurélio. O Marco Aurélio veio de lá para Roma para ser imperador e o lugar ficou entregue a Santo Expedito. Numa campanha onde hoje é a Eslováquia, sabe-se que Expedito era um líder competente, seu cargo equivaleria hoje a um general. Ele tornou-se famoso por manter a disciplina dos soldados e todos os que o respeitavam. Por outro lado, como a maioria dos soldados romanos, o comandante Expedito tinha uma vida devassa, rodeada de luxo, prazeres e fama. E foi por causa desta vida devassa, que o Império Romano veio a corromper-se. Nós olhamos para o Ocidente, e o Ocidente está em perigo neste momento, e é pelas mesmas razões. Não há família, tudo é possível.
está, não lá. O Santo Expedito, como um comandante, começou a ter contacto com soldados cristãos e começou a ter contacto aos poucos, e ele que torturou, martirizou muitos soldados cristãos pelo facto de terem fé, e foi torturas muito grandes. Aos poucos começou a ter contacto com a fé cristã e começou a ver o seu testemunho, a sua bravura interior dos cristãos que eram martirizados, e começou-se a converter aos poucos. Entretanto, Santo Expedito começou a admirar os cristãos e começou a decidir que queria ser cristão, mas começou a protelar, começou a protelar, a dizer mais amanhã, não hoje, mais amanhã. Entretanto, ia sempre adiando a sua decisão de se tornar cristão. Mas um dia, certa noite, apareceu-lhe um corvo. O corvo, que representava o espírito do mal, grasnava a palavra cras. E ele começou a ouvir a palavra cras. E a palavra cras em latim significava amanhã, amanhã, amanhã. E o corvo não se calava. É como os nossos cães aí, alguns até eles chamam Jacobs, e andam muito por aí, os nossos corvos. E o corvo dizia cras, 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 cras em latim é amanhã, amanhã, amanhã. E aquilo começou a entrar na consciência de Santo Expedito, e Expedito naquele momento decidiu, amanhã não, hoje. E o que significa, a nossa palavra hoje vem de ódia, hoje, ódia, do latim. E Santo Expedito nessa manhã confirmou a sua conversão. E portanto ele tinha presidido, tinha dado a decisão de matar, de torturar muitos cristãos. Ao decidir converter-se, imaginem como Deus opera milagres na nossa vida através das coisas mais simples. O corvo às vezes é relacionado, e sobretudo quem é supersticioso, anda com essas superstições, às vezes, coitadinhos dos corvos, não tem culpa nenhuma, mas na nossa história da salvação, na nossa história de São Vicente, que é o padroeiro de Lisboa, quando os cristãos foram buscar o corpo de São Vicente a Sagres, que estava lá, porque tinha vindo, o corpo tinha vindo pelo mar, tinha sido lançado no sul de Barcelona, no mar, e os corvos tinham acompanhado, um dos testemunhos dos marinheiros que foram, porque na altura Sagres ainda estava sob o domínio muçulmano, foram àquelas rochas, estava ali o corpo escondido de São Vicente, e corvos acompanharam sempre até Lisboa. É por isso que na bandeira de Lisboa estão os corvos. Vós reparardes, o padroeiro de Lisboa é São Vicente, o principal, e aí está lá na bandeira de Lisboa, da cidade de Lisboa, os corvos, como sinal. E também Santo Expedito foi, através de Deus, falou-lhe, e ele ouvia, portanto, através daquele grito do corvo, cras, cras, e converteu-se, e portanto tornou-se cristão. Santo Expedito foi preso, portanto, sendo um grande general que substituiu o próprio imperador. Era um grande chefe militar. Foi preso, mas não renunciou à fé.
Os castigos começaram pela flagelação romana, 39 chicotadas em público. Chicote lacerava a pele e causava hemorragias. Expedito tinha aplicado o mesmo castigo a bandidos e indisciplinados. Agora ele os recebia por causa de Jesus Cristo. E permaneceu firme, julgando-se indigno de sofrer o mesmo castigo que Jesus sofrera, aplicado por soldados romanos, subalternos, pessoas de menos graduação do que expedito, e por fim não renunciou à fé, continuou firme nas suas convicções e foi decapitado por ordem do imperador Diocleciano, 19 de abril do ano 303, na Arménia, portanto, lá no Oriente. É por isso que nós, a Igreja Católica, portanto, mesmo os refugiados, etc., nós temos muito carinho. E aqueles que venham bem intencionados, porque há sempre aqueles que não vêm bem intencionados. Santo Expedito, por causa da sua decisão rápida, daquela decisão, por causa daquilo que ouviu no corpo, Deus operou na sua mente, no seu coração, a transformação interior, é considerado padroeiro das causas urgentes, das causas difíceis, relacionadas com todas as coisas da vida e também com os negócios e a vida dos estudantes, porque os estudantes vivem sob uma pressão, por exemplo, nos exames, os juízes, e é por causa disto, por causa dos cristãos, porque às vezes nós andamos na vida a adiar. Amanhã, vou-me confessar amanhã, vou fazer isto amanhã vai-se andando, e Santo Expedito é um santo cuja devoção se estendeu primeiro pelo centro da Europa e depois foi chegando a todos os cantos da Igreja Católica. Eu continuo a dizer, nós quando falamos de Jesus Cristo, nós estamos aqui numa terra evangélica, Cristo também nos deita-nos pó para os olhos. Que às vezes nós temos que ter muita... Porque só fala dos santos, não fala de Jesus Cristo. Como é que é isto? O santo é aquele que nos explica como na vida concreta dele, ele viveu o Evangelho. É isto. Portanto, o santo, nós não falamos do santo por um santo, nós falamos do santo porque nos leva até Jesus Cristo e a graça de Jesus Cristo, a graça de Deus. E hoje é o Santo Expedito, amanhã é outro exemplo de outro santo qualquer, de outra situação qualquer. E, portanto, mas os evangélicos já não contam bem com estas tonterias, porque muitas das tonterias vêm das... tem que se falar de Jesus Cristo, nada de santos, nada disso. E há muitos católicos que estão a deixar-se levar, a deixar ir atrás. E nós, quando falamos da vida dos santos, é mostrar como é que ele, na sua vida, se adaptou ao Evangelho, ao mandamento do amor. É por isso que falamos. Como é que um homem, sendo o expoente máximo do exército romano, sendo um profissional, estando no topo, muda a sua vida e adapta-se a Jesus Cristo. É isto que é o seu exemplo. Leva-nos a Jesus Cristo. Os santos levam-nos a Jesus Cristo. Portanto, que Santo Expedito nos leve também e que não nos deixemos seduzir nem ofuscar por coisas que às vezes parecem verdade, mas não são verdades. E o nosso tempo é característico disto. Este exemplo, por exemplo, nós não podemos imaginar que todos os tempos foram como o nosso tempo. Eu repito muitas vezes, já disse isto muitas vezes, a Amália nunca soube o dia do seu nascimento. Vão culpar os pais dela? Não. Era o tempo. Nós não podemos interpretar o tempo dos pais da Amália nos nossos tempos. E outras coisas assim. Portanto, e como cristãos temos que saber isto. Como esta história aqui do Canadá, que agora anda por aí, e que o Papa pediu perdão aos índios.
tem alguma ponta de verdade. Pode. As escolas podem ter feito algum mal. Mas nós não podemos, não temos o direito de interpretar as coisas do passado com a nossa própria mentalidade e com o nosso tempo, que é o que estão a querer fazer. Aí é que não. Porque houve a peste de 1918 a 1921, que foi um desastre. Por exemplo, o que é que vão dizer de nós desta peste agora que nós vivemos? O que é que o futuro vai dizer de nós? Porque esta peste, esta coisa de fechar, esta coisa de cientificamente, fechar, tudo fechado, foi a primeira vez na história. Estará certo? Terá tudo certo? Porquê é que nós não nos podemos interrogar? E pode estar certo. O futuro vai julgar-nos. E o futuro não tem o direito de julgar conforme o tempo, este tempo que foi de circunstância. Mas foi a primeira vez na história. Na peste espanhola, que era sobretudo os pulmões que eram afetados e era sobretudo as crianças, nós não podemos, não temos o direito, e é por isso que eu me revolto, e é por isso que eu falo, nós não temos o direito de julgar 100 anos atrás, que não havia os medicamentos que há hoje, e agora hoje, desta vez até nos proibiram de tomar medicamentos, não se podia tomar nada, mas eu já não entendo como é que dava essa ordem. Não havia medicamentos, não havia. Tanta gente que morreu, mas as pessoas não fugiram. No livro das Memórias da Lúcia, está lá escrito. Não é preciso inventar. No livro das Memórias da Lúcia, o pai da Lúcia não queria que a mãe fosse socorrer os vizinhos. E depois o pai da Lúcia chegou à casa dos vizinhos, que aquilo era uma mortandade, tudo doente, e ele próprio trazia as crianças para a Lúcia e as irmãs tomarem conta. Parecia uma creche em casa da Lúcia. Está escrito no livro das Memórias da Lúcia. Não se fugiu. Mas o pai da Lúcia era crítico. O pai da Lúcia Fátima não queria que a sua esposa fosse buscar, porque poderia trazer o peste para casa. E nós agora vivemos esta peste. O que é que o futuro vai dizer de nós? O que é que vai dizer de nós? Nós estamos perfeitos, nós estamos no caminho certo. E não estamos. Nós temos que ser humildes. E há muitos cristãos que nesta peste, eu não sei, eu não faço juízos, mas nós perguntarmos porquê, nós interrogarmos, nós procurarmos no passado das outras pestes, ou como é que os nossos irmãos resolveram os problemas, não é mal nenhum. Ou agora a história é nova. Agora é tudo novo. E depois é só com disparates. Esta coisa que a gente vê por aí, às vezes sem nenhum fundamento, sem absolutamente fundamentos nenhuns. E nós temos dados. Eu, em relação à peste, eu não faço juízos. Não tenho direito, não sei nada. Só sei que não sei. Me dizia Descartes. Descartes era um filósofo que dizia: eu só tenho uma certeza. Só sei que não sei. E, portanto, procuro soluções. Isto é a atitude do cristão. Eu sei que não sei, como Descartes. Mas nós temos, por exemplo, aquele livro tão simples que a irmã Lúcia escreveu, está lá, narrado o termo peste. E às vezes eu ouço coisas, juízos, que a gente sabe bem o que é que se pretende. Nós sabemos o que é que está escondido por trás. Qual é que é denegrir a Igreja, espezinhar a Igreja Católica, é o que está por trás. Porque a verdade não é isso. Vamos então que o Senhor nos dê força e que Santo Expedito interceda por nós. Irmãos e irmãs, acreditar que Jesus ressuscitou implica sempre a conversão e o batismo,
Peçamos ao Pai que nos converta cada dia dizendo: Senhor, convertei a nossa vida. Senhor, convertei a nossa vida. Pelos que anunciam Cristo crucificado e ressuscitado, pelos que se convertem e recebem o batismo, e pelos que se abrem aos dons do Espírito, oremos. Senhor, convertei a nossa vida. Por aqueles a quem o Evangelho transforma o coração, pelos que de longe ouvem o apelo do Senhor, e pelos que não se deixam seduzir por falsos enganos, oremos. Senhor, convertei a nossa vida. Pelas mulheres cristãs que dão testemunho da sua fé, pelas que choram, se compadecem e sabem amar, e pelas que procuram, acima de tudo, o crucificado, oremos. Senhor, convertei a nossa vida. Por aqueles que sabem sofrer unidos a Deus, pelos que creem que Jesus protege os fracos, e pelos que dizem: com verdade vi o Senhor, oremos. Senhor, Convertei a nossa vida. Por nós próprios e pelos outros paroquianos, pelas crianças que andam na catequese e pelos catequistas que lhes falam de Jesus, oremos. Senhor, convertei a nossa vida. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor dos teus mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso reino e para a sua santa Igreja. Oremos que acolhei benignamente, Senhor, os dons da vossa família e concedei-lhe o auxílio da vossa proteção, para que não perca as graças recebidas e alcance os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e se abrem para os fiéis as portas do reino dos céus, porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e a sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei,
este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maala e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, deu-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu, Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, que a nossa vida e entregues em memória, para dizer uma palavra e sereis salvos.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, ouvi a nossa oração e dirigi os corações dos vossos fiéis, para que, purificados pela graça do batismo, mereçam alcançar a bem-aventurança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um bom dia e que Santo Expedito, o patrono das causas impossíveis, nos ajude na nossa vida. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Virgem sois vós, Mãe.